Agora nós vamos para uma segunda parte da nossa revisão. Aí eu separei para vocês para estudo, né? Mais a parte do contato em relação à Gestalt terapia. Nós vamos avaliar aqui a questão do contato, do ciclo de contato, do awareness e dos bloqueios de contato, tá? Nessa parte de Gestalt terapia. Começando aqui pela parte 1, né? Eu acho que a gente já começa aí com um conceito importante, que é o conceito do awareness, também chamado de tomada de consciência. O que seria essa tomada de consciência? Seria perceber, né, o que a pessoa sente, o que está acontecendo com ela na vida dela, ou seja, trazer para a consciência aqueles aspectos que estão, vamos botar assim, não estão totalmente sentidos por ela, né? Ou seja, a tomada de consciência é a capacidade de notar a própria experiência no aqui e agora, tá? Extremamente importante, né? Esse awareness é importante também, tá? Porque traz, vamos colocar, traz o contato, a pessoa começa a se conectar consigo própria, descobrir o que acontece com ela mesma, né? E isso faz com que ela consiga escolher, ter escolhas mais conscientes, né? Dentro do humanismo, do existencialismo, da fenomenologia, a tomada de consciência é justamente a forma de contato com aquilo que é mais autêntico, né? A partir da tomada de consciência, a partir da consciência, a partir do awareness, a pessoa será capaz de se conectar consigo própria e fazer suas escolhas, né? Aumentar a sua autonomia, ou seja, tudo aquilo que a gente já comentou que é importante dentro da fenomenologia e do existencialismo, tá? E do humanismo, né? Então, esse é um conceito importante, né? Todos os conceitos aqui que eu estou passando rapidinho no slide são importantes, mas, assim, a gente pode dizer que é no aqui e agora, né? Que ocorre a tomada de consciência. Então, aqui e agora também é também central dentro da Gestalt, dentro do conceito de tomada de consciência. Porque é no aqui e agora que acontece esse awareness. É no aqui e agora que acontece a tomada de consciência. Não repara aí, gente, estou um pouquinho rouca. Outro conceito extremamente importante para a gente trabalhar é o contato, né? Nós vimos durante a aula esse conceito de contato. Então, o que é o contato? É o encontro, é o local, é o encontro, né? Com o mundo, né? Ou seja, com tudo que está ao nosso redor, com a gente mesmo, né? Também aquilo que se passa dentro da gente e com o outro, né? Ou seja, quando nós nos encontramos com aquilo que se passa na nossa existência de maneira geral, né? Falamos sobre a fronteira de contato, né? A fronteira de contato é justamente esse limite onde acontece o contato entre o eu e aquilo que acontece dentro da gente, no mundo, ou, inclusive, com as outras pessoas, né? Nós vimos que esse contato, ele, né, ele não é um contato rígido, ele é um contato permeável, flexível, né? E que às vezes a gente tem a tendência de abrir um pouco mais esse contato e outras vezes, inclusive, fechar esse contato até de uma maneira mais até patológica, né? Bloqueando o contato com as situações da nossa vida, com o outro, com o mundo, né? Então, essa barreira é uma barreira flexível, né? Eu gosto de imaginar essa barreira como se fosse a íris do olho, que se abre e se fecha, né? Se abrir demais também se ofusca aquilo que acontece com a gente. Se fechar demais, a gente para de enxergar aquilo que deveria enxergar. E não permite a entrada vamos dizer assim, da luz, entre aspas, né? Se a gente fizer essa comparação com aquilo que acontece com os olhos da gente.
né? Então, ela não é uma barreira rígida, é uma barreira permeável, flexível, viva, né? Vamos dizer, essa fronteira de contato, né? Nós vimos aqui que é nesse contato, por que é importante entender isso em Gestalt terapia? Porque é justamente nesse contato que surgem os bloqueios, as interrupções de viver, né? Do viver, tá? Enfim, outro conceito importante para nós estudarmos para a prova também, né? Que aqui o objetivo é fazer um resumo, né? É justamente esse ciclo de contato, né? O ciclo de contato foi estudado por diversos autores dentro da Gestalt terapia e mostra que o contato não ocorre de uma maneira direta, ele ocorre através de um ciclo, né? E foi estudado esse ciclo. A maioria dos autores concordam com que existem fases nesse ciclo. Eu peguei aqui o Zinker, né? O Zinker é um autor importante que fala de ciclo de contato e eu gosto muito dessa forma que ele coloca, tá? Onde o ciclo de contato ele passa por um momento inicial de refração, ou seja, onde está tudo mais equilibrado, né? Depois surge uma sensação. Essa sensação é o momento onde a pessoa ela percebe que algo a tirou daquele equilíbrio, né? E esse algo pode ser algo físico, algo, uma necessidade básica, né? Como por exemplo sede, fome, né? Ou pode ser uma necessidade emocional, né? Que dentro da psicologia importa bastante para gente, né? Então a pessoa daqui está percebendo o que é, ainda não sabe o que é direito, mas está percebendo. Aí ela toma consciência do que é isso. Aí ocorre o awareness, né, que é a tomada de consciência. Em seguida, ocorre uma mobilização de energia, né? Ou seja, dependendo dessa necessidade, dependendo dessa questão que ela precisa entrar em contato, né? Ela vai ter que mobilizar certa quantidade de energia psíquica para a realização de uma ação. Aí ela entra em ação e o resultado dessa ação é o contato com aquilo que é importante para ela naquele momento, né? E tomado esse contato, novamente entra uma fase de equilibração, de satisfação, onde a pessoa percebe que aquela situação está fechada, né? A gente tem aqui, eu coloquei esses 6 estágios, né? Mostrando aqui. A sensação é essa percepção interna ou externa de que algo está acontecendo, né? A tomada de consciência, a gente consegue perceber qual é a necessidade. A mobilização, a gente mobiliza energia para responder à situação. Aí, em seguida, vem a ação, ou seja, o comportamento para atender a necessidade, tá? Que vai levar ao contato pleno com aquilo ali, né? Depois desse contato, ocorre, então, uma fase de refração, onde a pessoa já assimilou a experiência e ela se satisfaz, ela pode até comemorar, ficar satisfeita, comemorar feliz por ter conseguido fechar esse ciclo e fica estável, estabilizada e para quem sabe ocorrer uma nova necessidade, né? Tá? Então esse ciclo é importante e caso ocorra uma interrupção do ciclo, né? Ocorre o adoecimento. A interrupção desse ciclo é o adoecimento, né? Por exemplo, se a gente interrompe o ciclo de contato com a sede, a gente pode ficar irritado, distraído, né? Então, tá com necessidade de beber água, eu acho que é um contato bem simples, né? Um exemplo físico, né? A gente tem sede, né? E precisa beber água. Se a gente interrompe e não bebe água, a gente sem perceber fica irritado, distraído, tensionado. Uma coisa bem simples, de uma necessidade básica, né? Mas isso pode acontecer também com necessidades mais complexas, como por exemplo, uma tristeza que aparece e é ignorada constantemente, né? Com distrações. Né? A pessoa não entra em contato com essa tristeza. Tá? Ela interrompe esse contato, interrompe o ciclo de contato. Isso pode levar, inclusive, a uma depressão ou um processo de ansiedade, né? E atrapalhando a resolução dos conflitos dessa pessoa, por exemplo, né?
ok? Porque ela não quer entrar em contato com essa tristeza, né? Normalmente, quando a gente bloqueia o contato com a tristeza, por exemplo, na fase de mobilização de energia, a gente toma até consciência do que está fazendo mal para a gente, mas a gente não busca resolver essa necessidade, né? Essa situação. A gente bloqueia o contato ali na fase de mobilização de energia. Isso gera depressão, né? A depressão é essa falta de energia, né? Justamente por conta desse bloqueio de contato, tá? Para resolução da situação, né? O contato aqui pleno seria com a resolução da tristeza, da necessidade, né? Que é, por exemplo, a vivência do luto, né? Ok? Ou a gente pode até ficar entrando em contato demais, bloqueado né? Enfim, a gente pode interromper esse ciclo, gente, porque vocês em diferentes locais, né? Enfim, é, eu coloquei para vocês esses temas.